Muito bem, meus amigos, estamos no ar com o último bloco do programa Assunto Principal. A esse bloco, eu quero lembrar vocês que vai então completo aqui para o YouTube, mas se você quiser ver o programa completaço, todos os blocos, o primeiro, o segundo e esse também, você deve acessar a plataforma da Fotos TV, fotostv.com.br. Você que não é assinante ainda da plataforma, tem 7 dias para experimentar. E no programa de hoje eu falei sobre a melhor câmera para fazer 4K em termos de resolução, e no segundo bloco eu falei sobre iluminação com fotografia, com drone, fotografia de street, sobre vendas de câmeras DSLR e de câmeras mirrorless, certo? E também sobre alternativas para o Creative Cloud da Adobe. Então eu falei sobre o Affinity Photo e sobre o ACDC Ultimate 2018, certo? Porque, não sei se você sabe, mas a Adobe está para aumentar a sua mensalidade de novo. Muito bem, esse é o último bloco, onde eu respondo as perguntas que vieram no e-mail assuntoprincipal@fotostv.com.br ou também as perguntas que vêm aqui pelo YouTube, nos comentários ou demais redes sociais aqui do Grupo Fotos. Muito bem, a primeira pergunta é a seguinte, Alexandre Maltese. Como posso saber quem é o fabricante do sensor da minha Nikon D7200. Pergunto porque alguns dizem que a Sony não fornece mais para a Nikon. Obrigado. Seguinte, Alexandre. Então, assim, sim, a Sony fornece para um monte de fabricante o sensor dela, mas eles não têm contrato de exclusividade, pelo que consta, tá? Pelo que parece. Esses fornecimentos de peças são muito estranhos, porque eles não são divulgados, eles são feitos por bastidores. Por exemplo, eu estava abrindo uma câmera da Casio, de 2012, eu acho, a câmera, estava convertendo ela para infravermelho, tá? Aí, se você não sabe, eu converto câmera às vezes para infravermelho, coisa assim. Inclusive no meu YouTube eu estou convertendo uma câmera lá, uma Nikon D300, tá? Então me procura lá no meu canal do YouTube, é o meu nome, tá? Busca lá meu canal, tem lá eu convertendo a câmera. Essa da Casio eu não filmei a conversão, porque é uma câmera, né, ela não é muito comum. Mas o caso é que me surpreendeu, porque a hora que eu abri a câmera, o chip lá de dentro do processador era da Sony, tinha uma outra plaquinha lá que era da Sony, e eu estou desconfiado que o sensor também era da Sony. Agora você vê como isso é engraçado, né? Porque assim, tá, uma fabricante fabricar o sensor e entregar para outra, ok. São poucos os fabricantes que têm tecnologia para construir sensores, mas até o chip, até a plaquinha, tudo. Então é só a carcaça que era da Casio. Entende? Então, assim, é meio complicado você saber exatamente quem é que está fornecendo o sensor, porque eles não contam esse tipo de coisa. Eles fazem isso tudo por baixo dos panos. Às vezes você abre a câmera, como eu falei, eu abro muitas câmeras para converter elas para infravermelho. Estou convertendo uma D300. Tu abre a câmera e aí tu olha lá dentro no nome da pecinha. Às vezes tem um código, e aí você busca esse código na internet, você descobre que esse código é de tal fabricante. Às vezes está escrito o nome do fabricante lá na peça, no sensor e coisas assim. Então é assim que você descobre se a tua câmera tem o sensor da Sony ou não tem o sensor da Sony, ou o sensor de qualquer outro. O caso é que a Nikon diminuiu drasticamente a quantidade de câmeras que ela lançou. Você pode olhar os lançamentos da Nikon, eu acho que esse ano ela lançou 1 ou 2 câmeras só, quando antigamente ela lançava 10 câmeras, 5 câmeras por ano, certo? Então não é que a Nikon parou de usar sensor da Sony, é que ela parou de lançar tanta câmera. E coincidência ou não, as câmeras que ela lançou ultimamente não tiveram o sensor da Sony, a princípio. Tipo a 850, tá? Então a Nikon 850, D850, a princípio parecia que tinha o sensor da Sony. Eu cheguei a noticiar que estava muito desconfiado que o sensor era da Sony. Mas aí no desenrolar das notícias, a conclusão geral, e aqui eu também cheguei, é que não é da Sony, mas não sei de quem que é, certo? Da Nikon mesmo, a Nikon fabricando o sensor dela mesmo, eu acho muito pouco provável, certo? Ainda mais com os problemas que ela tem financeiros,
uma fábrica exclusiva de sensores é um negócio muito caro, minha gente. Então, eu não acho que a Nikon abriu uma fábrica de sensores, certo? Não valeria a pena para ela, nesse momento da vida dela, abrir uma fábrica de sensores. Quem que fabrica sensores para suas próprias câmeras? Quem fabrica para outros também. Temos o caso aí da Canon, que é a única fabricante que só fabrica só para ela e não vende para outros. E os sensores da Sony, da Canon, vocês sabem que são bem ruins em termos de dynamic range, em termos de intensidade ali de ruído, em ISO alto. Também tem sérias dificuldades em fazer 4K de qualidade, tanto que a maioria das câmeras da Canon não tem o 4K. Tá, tem o Dual Pixel, mas né? Nem vou falar sobre o negócio do Dual Pixel. O caso é que, não sei te dizer, meu amigo, mas a 7200 com certeza tem um sensor da Sony. Isso daí eu posso te afirmar, porque eu já recebi notícia há muito tempo sobre isso. Agora, a 7500 eu já não sei se tem. Eu acho que a 7500 não tem. A 7500 tem o mesmo sensor da D500. Então, né? É isso, certo? Mas, mais importante do que isso, não importa muito. Né? O importante é que a câmera te atenda, que você goste dela e que você faça muitas fotografias legais, certo? Isso é o mais importante. Muito bem. Segunda pergunta aqui, está sem o nome, eu não sei se é de você também, Alexandre, eu acho que é. Tá? Agora que eu vi aqui, 1 e 2. Tá? Agradecendo pela resposta à pergunta sobre a melhor lente em termos de nitidez da Nikon, e perguntando se, porque eu recomendei a 60 macro como sendo a melhor de nitidez da Nikon para a APS-C, tá? Perguntando se a 40, ele disse que ele tem a 40 macro, se ela é tão boa em termos de nitidez quanto a 60. Vamos abrir um review aqui e vamos descobrir isso. Então, Nikon APS-C, vamos ver se tem a 60 macro e a 40 macro aqui. Né? Então, aqui, ó. Tem a 40 e tem a 60. Tá? Então, vamos dar uma olhada especificamente na questão de nitidez. Tá? Não vou entrar em outros detalhes aqui, mas vamos ver se, em termos de nitidez, ela vai ser tão boa quanto a 60. Então, estou abrindo os dois reviews aqui, vamos direto para o gráfico MTF delas. Ok, deixa eu ver aqui o MTF. Ó, tá? Então, ele está indo aqui até 2.900, aqui, ó, linhas por polegada. Tá? E aqui, esse MTF, 2.900. Então, os dois gráficos são iguais. Ó. Certo? Agora, eu vou abrir isso daqui numa lateral aqui. Vamos reduzir o tamanho dela para conseguir colocar as duas na mesma tela. Vamos lá, aqui. Agora, esse outro aqui reduzir também e jogar para esse outro lado aqui. Então, temos aqui, ó, essa daqui é a 60 e essa daqui é a 40, certo? Na abertura máxima 2.8, perceba que mesmo na extrema borda, a 60 ultrapassa as 2.180 linhas, enquanto a 40 não ultrapassa na extrema borda. Em compensação, no centro, ela ultrapassa a marca de 2.540, enquanto a 60 não ultrapassa. Significa o quê? Que a tua lente 40mm é melhor no centro, em abertura máxima, do que a 60. Mas, num geral, a 60 é mais nítida, certo? E essa condição continua. Ó. Perceba, então, que aumenta a nitidez aqui até f5.6 da 40, e também aumenta a nitidez aqui da 60 macro até 5.6, ou seja, 5.6 é a melhor abertura de ambas as lentes. Mas a 60 macro tem muito menos aberração esférica do que a 40 macro, que tem um pouquinho mais de aberração esférica, e também parece que a 40 macro sofre um pouquinho mais com difração. Certo? Então você está dizendo, inclusive, aqui, ó, que comprou meu livro, Tríade da Câmera Fotográfica. Eu estou com muito livro, minha gente, hoje em dia. Eu tenho o Mirrorless, a evolução das câmeras fotográficas, para você saber tudo sobre as diferenças na prática entre DSLR e Mirrorless, e tenho o Tríade da Câmera Fotográfica, que ensina a fotografia a partir do conhecimento sobre a câmera. E
tu tá me dizendo que gostou muito do livro, então obrigado. E você vai encontrar as informações sobre aberração esférica e sobre difração justamente aqui no livro. Então eu também recomendo para você que não conhece ainda meu livro, que compre ele, que leia ele, né? Aqui, por exemplo, está falando sobre aberração esférica. Ó. Então, se você não entendeu o que eu falei aqui sobre o gráfico MTF, o porquê da 40 macro ser diferente a aberração esférica em relação a 60, está aqui a resposta para você. Aqui tem tudo sobre aberração esférica e depois sobre difração também. Tem um monte de informações aqui, mas metade do livro praticamente é só sobre lente, certo? Tudo isso daqui é sobre lente. Ok? Tríade da câmera fotográfica e mirrorless, a evolução das câmeras fotográficas. Loja Fotos, tem lá para vocês um preço super bom. Beleza, Alexandre? Espero ter respondido a tua pergunta, então. Acho que você está muito bem servido com essa sua 40 macro, só cuide ao explorar a extrema borda da tua lente, ao colocar elementos na extrema borda da tua lente, procure variar o ponto de foco e puxar o foco direto da extrema borda e não fazer o foco no centro esperando que a borda também fique bom. Puxa o ponto de foco um pouquinho para o lado, você vai puxar a curva de campo da lente um pouquinho de volta e isso vai resolver essa aberração esférica, que nem é tão grande assim, mas se você precisar, é assim que resolve. Dá uma respirada. Ayrton Ribeiro Matias. Olá, estou começando com fotos de casamento e aniversário. Que tipo de lente é a melhor? Tá. Estão me pedindo assim, que eu diminua o tamanho das respostas para que os vídeos fiquem mais curtos. Então eu estou falando muito mais rápido do que o normal. Eu não vou ficar repetindo isso muitas vezes, mas estou falando isso agora. Então, estou numa correria aqui para conseguir cobrir o tempo. Essa tua pergunta é muito longa, muito longa. Eu estou sentindo o diretor ali atrás e o pessoal lá de cima arrancando os cabelos pensando que eu vou dar uma resposta de 1 hora aqui, que é o que mereceria essa tua pergunta, uma resposta mais ou menos de 1 hora. Agora, como é que eu te respondo essa pergunta tão ampla assim em pouco tempo? Aí você precisa me passar mais informações, eu preciso saber que câmera que você tem, tá? Canon, Nikon, mirrorless, que câmera que você tem, se sensor APS, se é sensor full frame, certo? Mas assim, o que todo mundo faz? Todo mundo pega uma 2470 se é full frame, ou pega uma equivalente a 2470 se é APS, tipo uma 1650, certo? Mais ou menos isso. Agora, essas lentes são muito caras, principalmente se você está falando de lentes com abertura fixa de 2.8, ou seja, 24 2.8 e 70 2.8 também. É muito cara. E são muito ruins pelo preço que cobram. Eu já fiz uma análise de todos os fabricantes dessas lentes 2470, tem aqui no YouTube, você pode procurar. Análise, review das 2470 de todos os fabricantes. Está aqui na Fotos TV. Tá? Bastante conteúdo lá. Não quero repetir para não ficar muito extensa a minha resposta, mas eu não recomendo, certo? Porque essas lentes não são tão boas quanto o preço que elas cobram. Agora, o que você pode fazer? Você podia ter 2 fixas e uma zoom de kit. Certo? Então, assim, naquele momento de correria, correria, usa zoom de kit, tá? Não vai ser tão ruim assim, porque no momento da correria você não precisa desfocar fundo, você está começando agora, tipo, começa devagarzinho, pega uma lente de kit normal, tá? E vai fazendo umas fotos de correria com a lente de kit. Tá, e daí tenha uma 50 1.8 ou uma 35 1.8 ou 2.0 para fazer as fotografias um pouco mais pensadas, tipo pré-wedding, é assim que fala? Pré-wedding? Eu não faço fotografia de casamento, então não tem muito esses nomes. Ou aquele momento que você tem mais calma para fotografar, entende? Daí você dá uns efeitinhos de desfoque, aí você troca, entende? Eu não recomendo que você pegue só a lente fixa para começar, porque de repente você vai se complicar ali, né? Casamento é dos tipos de fotografia mais difíceis de fazer, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu acho que assim você gasta pouco e tem um kit legal. Uma ou duas lentes fixas luminosas e mais uma lente de kit normal, eu acho que dá conta do recado para você começar. Se eu não conseguir te ajudar tanto assim,
me manda mais informações que eu te ajudo, tá, Ayrton? Me manda qual a câmera que você está usando, qual o sensor que ela tem e mais ou menos alguma outra informação sobre teu estilo e coisa assim que facilita, certo? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Convido novamente que vocês conheçam a plataforma da Fotos TV, fotostv.com.br, tem 7 dias para aproveitar lá. Convido vocês a conhecer os meus livros a partir da loja da Fotos, tá, da editora Fotos, e convido vocês a me acompanharem também no Instagram, é só colocar meu nome lá no Instagram, eu posto foto 2 vezes por dia e também eu tenho o meu canal no YouTube, é o meu nome, procura lá no YouTube, né? Você já está aí dentro do YouTube, procura meu nome, tem lá meu canal, também publico vídeo com frequência lá, certo? Espero que vocês tenham gostado, até a próxima, tchau! E aí, gostaram do programa de hoje? Deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal para não perder nada e mande sempre perguntas para assuntoprincipal@fotostv.com.br. Beleza? Até a próxima. Tchau.